Bom dia para todas as crianças da Igreja Presbiteriana de Piratininga. Como vocês estão? Aqui é a tia Andréia. Vocês lembram de mim? Eu estive aí na igreja o ano passado e também pude falar uma live outro dia e agora estou falando de novo. Agradeço a oportunidade. É muito bom falar para vocês, porque eu me lembro quando eu estive aí que vocês são crianças muito interessadas. Teve perguntas que nós fizemos sobre a história que o tio Celso contou para vocês, que vocês responderam muito bem, melhor até que adultos. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Respondam para mim as perguntas. Quando eu terminar a história, eu vou deixar algumas perguntas. E aí, se vocês puderem escrever as respostas ou mandar um áudio respondendo, a tia André vai ficar tão feliz, tá bom? Eu vou ficar muito feliz mesmo. Gostaria que vocês tivessem dessem essa resposta para mim, para que eu saiba, né, o que vocês acharam da história, tá bom? A história que eu vou contar para vocês hoje é uma parábola. Vocês sabem que Jesus amava contar parábolas quando ele estava aqui entre nós, né, na terra. E uma parábola é uma comparação. E ele usou essa parábola para comparar o reino dos céus, tá bom? A história que eu vou contar se chama A Parábola dos Trabalhadores da plantação de uvas, tá bom? É parábola ou podemos dizer a parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus começou contando assim: o reino dos céus é comparado ao dono de uma plantação de uva que saiu de madrugada, bem cedo, para contratar trabalhadores para sua plantação, para colher uvas. Quem gosta de uva? Eu amo uva. Aquelas uvas, tem as roxinhas, tem as verdinhas, são todas deliciosas. Tem grande, tem pequenas. Uva é muito bom, não é? Então vamos continuar a história, não é verdade? Então o homem saiu bem cedinho e foi em busca desses trabalhadores. E chegando na praça, no mercado da praça, ele encontrou ali os homens que queriam trabalho. Então ele ofereceu, ele disse: vocês querem trabalhar na minha plantação? Eu pagarei para vocês uma moeda de prata por dia. E eles logo aceitaram, porque era um bom dinheiro. E foram trabalhar. Por volta das 9 horas, o dono da propriedade voltou para o mercado para contratar mais trabalhadores. Chegando lá, ofereceu para outros homens, outros trabalhadores, e disse: vocês querem trabalhar? Eu pagarei um preço justo pelo trabalho de vocês. Então eles foram trabalhar na plantação. Novamente, a meio-dia, o dono da propriedade de uvas voltou à praça. E depois, às 3 horas, e ele fez a mesma coisa. Por volta das 5 horas da tarde, o dono da propriedade voltou novamente ao mercado para contratar mais trabalhadores, e ali ele encontrou alguns homens que estavam ali sem fazer nada. Então ele disse para eles: por que vocês estão sem trabalho até agora? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então o dono da vinha disse: vocês querem ir trabalhar comigo? Então eles aceitaram e trabalharam por volta de 1 hora, e logo começou a escurecer. Então o dono da propriedade chamou o administrador e disse para ele: agora você vai pagar todos os trabalhadores pelo dia do serviço, mas você comece pelos últimos. Pague primeiro 1 denário para cada um, e depois você vai pagando até chegar, os primeiros serão os últimos. Então o administrador fez exatamente o que o patrão tinha dito, e chamou então os últimos e entregou uma moeda de prata para cada um deles. E continuou fazendo isso para os próximos. E os últimos, que eram os primeiros, começaram a pensar:
se ele está pagando uma moeda de prata para eles que chegaram e trabalharam apenas 1 hora, imagina para nós o quanto nós não vamos receber. Mas quando eles chegaram até o administrador pagou exatamente uma moeda de prata para cada um. Então, eles começaram a resmungar. Oh, mas nós trabalhamos o dia inteiro e estamos ganhando a mesma coisa que os que trabalharam só 1 hora vão ganhar. Isso não é justo. Então, o patrão, ouvindo isso, perguntou para eles: por que vocês estão resmungando? E eles falaram: isso não é justo. Nós trabalhamos no sol quente durante todo o dia e estamos ganhando o mesmo que os que trabalharam apenas 1 hora? Então, o patrão respondeu: mas eu estou sendo justo com vocês, porque eu combinei exatamente uma moeda de prata com vocês por dia. Vocês lembram? Então, peguem o dinheiro de vocês, porque eu sou o dono do dinheiro, eu sou o dono de toda essa propriedade. Acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou vocês estão com inveja porque eu dei o mesmo valor para os últimos? Então, eles pegaram o dinheiro e foram embora. E Jesus, então, falou para os discípulos: porque o reino dos céus é assim. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Gostaram da história? Essa história, ela é muito interessante. O que eu gostaria de falar para vocês? Como eu disse no começo, são comparações, né, parábolas. Então, quando Jesus, ele começou a contar a história, ele usou vários personagens, não foi? Ele falou do proprietário da vinha, da plantação. Quem que é o proprietário, se a gente pensar no reino dos céus? É Deus, certo? Ele falou também do vinhedo, da vinha, que seria o reino de Deus. Ele falou também dos trabalhadores. Quem seriam os trabalhadores? Os discípulos, os servos. E quem que seria o administrador, o capataz que pagou, né, o salário daquele final de dia de serviço? Jesus. E quem que seria aquela moeda de prata? A vida eterna, não é? E o céu? Seria o presente gracioso de Deus, não é verdade? Então, o que significa o dia de trabalho? Tempo de vida. O que significa a noite? A eternidade. O que significa o céu? O presente gracioso de Deus, não é? Então, os discípulos ouviram aquela história e eu acho que eles se perguntavam: é mesmo, né? Nós estamos desde o começo com Jesus. Será que nós vamos receber mais? Ou será que nós vamos receber menos? Acontece que no reino dos céus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus, não se pode medir pelo nosso ponto de vista, mas é pelo ponto de vista, pela maneira de Deus ver as coisas. E Deus, ele leva muito a sério o reino dele. Ele sabe, ele tem um plano traçado. Ele tem um plano desde o começo. E a gente vê nessa parábola que o dono, né, o dono da propriedade, o patrão, ele tinha algo que tinha que ser feito. E ele foi até o fim para terminar o dia. Então, Deus também começou algo está sendo feito no reino dos céus, que é a salvação dos homens, das pessoas. E quem salva é Deus.
Uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar para vocês, crianças. A salvação é de Deus. A salvação, ela não é uma salvação feita pelos nossos merecimentos, por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A salvação é dada por Deus, pelo dono do reino, por Ele. Ele é que salva, é Ele que justifica. Através de quem? De Jesus. De Jesus que morreu por nós na cruz. E quando Jesus contou essa história, ele ainda não tinha morrido, não é? Mas ele já sabia que ele ia morrer. Ele já sabia que algo ele teria que fazer para que o ser humano fosse salvo. Porque a salvação, ela não é por obras, mas é pela graça de Deus. O reino dos céus, a salvação, a vida eterna, a gente só alcança quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, e não pelo aquilo que nós fazemos. Por isso é que aqueles trabalhadores na parábola não estavam entendendo. Mas eu trabalhei o dia todo, fiquei no sol quente, sofri tanto, e eu vou receber o mesmo daquele que está ali um pouco de tempo? Por quê? Eles não conseguiam entender. Mas Deus, ele entende, porque Deus, ele tem um infinito amor. Ele ama todos. E o que Jesus queria deixar claro nessa parábola é que a salvação não é por mérito humano, não é pelo esforço que nós fazemos, mas é pela graça, pelo amor de Deus. Aprendam, crianças, a salvação não é por aquilo que você faz, mas é por você crer em Jesus. Agora, lógico, quando você conhece a esse Deus maravilhoso, né, tão generoso, né, tão justo, e você recebe a salvação, com certeza você vai querer agradar a esse Deus, fazendo coisas boas, servindo a Ele enquanto é tempo. Porque quando a escuridão, quando escurecer, né, que seria a eternidade, vier, aí já não vamos poder fazer nada, né? E o que Deus espera que nós fazemos para Ele no reino dos céus? É fazer o serviço que nós temos que fazer, né? Fazer a colheita. Jesus, ele disse: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a seara. Então, nós que conhecemos a Jesus, conhecemos esse amor, conhecemos essa salvação, recebemos essa salvação de graça, gratuito, porque Deus quis nos salvar, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou, nós devemos também falar para os outros. Não porque se nós fizermos isso nós vamos ser salvos. Não, porque nós já somos salvos e a salvação é nossa, nós já recebemos. Olha que maravilhoso. Mas você vai fazer isso porque você ama a esse Deus. E você também quer que outras pessoas conheçam a esse Deus como justo que nós conhecemos, não é? Então, essa história ela é maravilhosa. É uma história pequena, mas é uma grande, grande lição que o Senhor Jesus quis nos deixar. Deixou aos discípulos, né? Que talvez ali no meio deles tivesse alguém que já estava achando, eu sou bom, porque eu ando com Jesus desde o começo, né? Talvez, né? Sempre essas tentações caem no nosso coração, né? Mas Jesus deixou bem claro nessa história que pode ser que nem o ladrão da cruz, que estava lá na cruz, do lado de Jesus, e ele foi um ladrão toda a vida dele. Mas quando ele aceitou a salvação por meio de Jesus, Jesus falou para ele: você vai estar hoje mesmo comigo no paraíso. Então, a salvação, ela é um dom, é um presente. A vida eterna é um presente
que foi nos dado por meio da morte de Jesus, e não importa o tempo que você serviu, o importante é que você reconheceu que Ele te salvou, que Ele te deu a vida eterna. Olha que maravilhoso! É tão bom saber que nós temos essa oportunidade, não é? Então eu gostaria de deixar as perguntas para vocês, para que vocês me respondam, tá bom, crianças? A primeira pergunta é: o que vocês gostaram nessa parábola, nessa história? A segunda: o que é que vocês não gostaram, tá bom? A terceira pergunta: o que vocês viram da natureza humana nessa história? A quarta pergunta: o que vocês viram do caráter de Deus nessa história? E a quinta pergunta, essa eu gostaria que vocês falassem para mim também, é muito importante, que seria a aplicação. Como vocês aplicariam essa história na vida de vocês? Vocês respondam essa pergunta para a titia, aqui é a tia Andréia. Eu vou ficar muito feliz em receber e ouvir as respostas, tá bom? Um forte abraço, um beijo bem grande para vocês. E sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição, tá bom? Eu amo muito vocês em Cristo Jesus, tá bom? Deus abençoe. E orem por nós também, que nós estamos aqui faz um ano no Brasil, mas nossos planos é voltar para o Senegal, voltar para a África, mas nós não sabemos ainda quando, né? Porque nós estamos na mão do Senhor. O tempo é dele, né? O tempo é dele. E nós estamos nas mãos dele. Mas nós estamos aqui no Brasil, enquanto isso, servindo ao Senhor com alegria. Mas nosso lugarzinho lá na África, né? Nosso coração, 11 anos trabalhando ali. Quando a gente pensa em África, a gente sente aquele calor, né? De querer voltar. Então, ore pela gente, para que na hora certa, no tempo dele, a gente possa estar retornando para a África, em nome de Jesus, tá bom? Para que a gente consiga colher muitas uvinhas ali, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Fica com Deus. Obrigada pela oportunidade. Beijo.